E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui para a nossa última aula, eu espero, de R. E nessa aula teremos um vídeo curto, onde apresentaremos algumas estatísticas descritivas, como as medidas de tendência central, medidas de tendência não central e as medidas de variabilidade. Então, bora lá pro R. Então aqui no nosso ambiente R, eu já carreguei as minhas bibliotecas, que é para ler o arquivo Excel. E essa muito importante que eu vou pedir para vocês, que é o Molders, que vai ser um pacote importante para a gente calcular a nossa moda, que eu vou explicar melhor para frente. E então, bora seguir. Aqui eu já carreguei o nosso banco de dados rático. E para iniciar, nós iremos pegar uma variável do nosso banco de dados, a x2, e a gente vai calcular, a x2, a gente vai calcular a média utilizando o comando min, tá? Min, a gente tem a média dessa variável. E para a gente ter a mediana, que é outra estatística importante, é só usar dados, o mesmo procedimento, colocar lá dentro e 2.1, tá? Uma, uma dica importante que eu tenho para dar para vocês é que geralmente a gente pega bancos de dados que não existe valores ausentes, ele não tem uma consistência. Então, se a gente tiver um NA lá dentro, um valor que não tem nada a ver, é só a gente usar esse comando NARM, que aí ele exclui os valores ausentes para retornar a média. Porque se tiver um valor ausente lá dentro, ele não vai retornar a média para a gente. Beleza? Lembra do pacote que eu falei lá para cima de vocês, que foi o Modest? Instalem esse pacote na máquina de vocês, depois carregam utilizando o comando library, que a gente vai precisar dele para calcular a moda. A moda ela não tem de forma direta aqui no R. Então, para a gente calcular a moda, a gente precisa do comando mfv. E aí lá dentro a gente joga o nosso conjunto de dados, o nosso vetor de dados, perdão. Então, na nossa lista, no nosso vetor, a gente tem três valores. Então, essa x2 é um vetor que ele é trimodal, tem três valores que se repetem bastante. Mas bora fazer o teste MFV. Vou indicar aqui do lado a moda. Bora fazer a nossa variável x14. Ó, não, perdão, x14 é uma variável categórica, a gente não pode calcular a moda. Então, bora na x7. A x7 só tem uma moda, ó. A x1, dados, x1, tem duas modas. Então, a gente pode ver que já retorna o valor da moda e diz se é bimodal, se é unimodal ou se é multimodal. Beleza? Então, seguindo para nossas medidas de tendência não central, então para a gente achar os nossos quantis, é só utilizar a função quantile. Pegar a nossa variável que a gente quer calcular, bora supor que é igual a x4, e botar dentro de um vetor aqui dentro os quantis que a gente quer. Os quantis são 0.25, que é o primeiro quantil, 0.5, que é o segundo quantil, que é igual a mediana, e 0.75, ó. Podem ver que ele dá no nosso vetor x4, ele dá esses quatro quantis. Para a gente calcular os percentis, que são aqueles... Deixa eu colocar aqui, quantil. Para a gente calcular, perdão, os decis, que são 10% do nosso banco de dados, 20%, 50%, é a mesma função. É a função quantile, bora pegar dados igual a x5 dessa vez. E aqui a gente quer colocar, olha, eu quero o meu decil de 10%, eu quero o meu decil de 60% e o meu decil de 80%. Ó. Aqui eu escrevi errado, mas é quantile. Aí aqui ele retorna os seus decis. O percentil, que já é de porcentagem, ó, percentil, é a mesma função, é o mesmo procedimento. Então a gente pode ver que a gente pode, só nas quantile, e utilizando o nosso vetor que a gente quer, a gente pode chamar várias
fragmentos de quantis, percentis, quantis e etc. Então eu quero 5% apenas. Ó, ele pega 5% do nosso conjunto de dados. Então eu tenho 5% abaixo de 5.6 e 95% acima de 5.6 no meu banco de dados. Beleza? Então as medidas de tendência não central, que é o desvio padrão, a variância, a amplitude e etc. Então bora apresentar esses três para vocês. O desvio padrão, forma fácil, só a gente usar o SD, que é de Standard Deviation, utilizar dados, o dólar e a variável que a gente quer, calcula o desvio padrão. Variância, o mesmo procedimento, usa o var, dados e a variável que a gente quer lá dentro. Ó, ele calcula a variância para todo mundo. Beleza? A amplitude, ela é o desvio, é a diferença entre o máximo no nosso conjunto de dados e o mínimo no nosso conjunto de dados. A amplitude, então, a gente precisa do máximo do nosso conjunto de dados, e o máximo também é outra estatística que a gente pode trabalhar, né? Então, o máximo no nosso x2 é esse valor, e o mínimo do nosso x2 é esse valor aqui. Então, a amplitude, bora criar um objeto aqui, é o máximo. Bora só copiar e colar, fica mais rápido. É o máximo menos o mínimo. Pronto, a gente tem a amplitude salva, e a amplitude, que é uma outra medida de variabilidade, é 5.2. Beleza? Aqui eu já até pulei, aqui eram as medidas de tendência não central, mas esse tópico aqui são as medidas de dispersão. Beleza? E justamente era isso. Uma outra função legal que a gente tem no nosso conjunto de dados, ó, a gente vai ter todos os nossos dados e a gente quer calcular a média para cada vetor. A gente pode usar o comando colmins, que a gente pode colocar dados lá dentro. Aí ele vai dizer que precisa ser numérico, então a gente precisa só das primeiras colunas. Então eu vou querer a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Então eu vou querer de 2 até 8 no nosso conjunto de dados. A gente faz a seleção utilizando esse modo, ó. Então pega todas as linhas, vírgula, eu vou querer das colunas de 2 até 8. Assim fica mais fácil de selecionar. Então aqui está o vetor de médias, que seria a lista de médias de x1, x2, x4, x5, etc. Beleza? Então eu acho que por aqui a gente finaliza o nosso curso de R. Essa última aula foi bem rápida, porque são medidas descritivas. E é isso, galera. Eu espero que tenha ficado fácil e didático para todo mundo. Muito obrigado!